Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma situação que, olha, todo motorista já passou. Você está dirigindo e, de repente, ouve aquela sirene se aproximando. Parece uma coisa simples, né? Mas a forma como a gente reage nesses segundos pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte para alguém. Então hoje, a gente vai entender direitinho o que a lei diz sobre dar passagem para veículos de emergência, porque os detalhes aqui fazem toda a diferença. E ó, para não ter nenhum tipo de achismo ou dúvida, a gente vai direto na fonte, tá? Tudo que a gente vai conversar aqui é baseado no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É o documento oficial que guia os agentes de trânsito no país inteiro. Ou seja, é exatamente o que eles usam na rua na hora de fiscalizar. Então vamos lá. Começando pelo básico. O que a lei considera de fato uma infração? É muito importante a gente entender que isso não é uma sugestão, sabe? É uma obrigação, com regras bem claras. Tá aí o texto principal do artigo 189 do Código de Trânsito. Presta bem atenção porque a infração só acontece se três coisinhas estiverem acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, tem que ser um veículo de emergência, claro. Segundo, ele precisa estar em serviço de urgência. E terceiro, que é o mais importante de todos, o veículo tem que estar com o alarme sonoro e a luz piscando ligados. Se tiver só um ou só o outro, a regra não se aplica. Certo, a gente já entendeu a regra. Mas por que isso é levado tão a sério? As consequências para quem não cumpre são bem pesadas. E tem um motivo muito forte para isso, como a gente vai ver agora. A infração é classificada como gravíssima. E esse nome não tá aí de enfeite, não. No nosso código, essa é a categoria mais alta, reservada só para aquelas atitudes que colocam a vida das pessoas em um risco muito grande. E a consequência disso vai direto para sua habilitação. São 7 pontos. Só para a gente ter uma ideia, essa é a maior pontuação que uma única infração pode dar. Quer dizer, se esse erro acontecer só 3 vezes em um ano, já pode dar suspensão do direito de dirigir. É coisa séria. E é claro que, além dos pontos, vem a multa. O valor não é baixo, e a ideia é justamente essa: pesar no bolso para fazer o motorista pensar 2 vezes antes de ignorar uma sirene. Agora a gente chega numa parte que, nossa, gera muita dúvida. O próprio Manual de Fiscalização explica para os agentes quando eles devem autuar e, tão importante quanto, quando eles não devem. Sim, existem exceções e é fundamental a gente conhecer. A lógica é bem simples. A multa vem se o motorista simplesmente ignora a viatura, sabe? Fica bloqueando o caminho ou não dá preferência no cruzamento. Mas, e aqui está o pulo do gato, o agente não deve autuar em 2 situações. A primeira, se para dar passagem você precisasse criar uma situação de risco, tipo jogar o carro na contramão de um jeito perigoso. A segurança de todo mundo vem sempre em primeiro lugar. E a segunda, como a gente já falou, se a viatura não estiver com a luz e a sirene ligadas ao mesmo tempo. A regra é bem clara. Ok, a gente já sabe a lei, as punições, as exceções, mas e na prática? Na hora do vamos ver, quando você ouve a sirene, qual é o passo a passo certinho para agir com segurança e ajudar? A resposta para isso está no artigo 29 do nosso Código de Trânsito. É esse artigo que define essa prioridade toda e que diz exatamente como a gente deve se comportar. E o procedimento é esse aqui, bem simples e que funciona em qualquer lugar. Passo 1, saia imediatamente da faixa da esquerda, que é a de maior velocidade. Passo 2, jogue o carro para o lado direito da via. E passo 3, se for preciso, pare o veículo para garantir que a passagem está livre. São 3 coisinhas simples que, quando todo mundo faz rapidinho, literalmente salvam vidas. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Porque no fim das contas, numa emergência, cada segundo conta. Aquela viatura pode estar indo para um acidente grave, aquela ambulância pode estar levando alguém entre a vida e a morte. Dar passagem é muito mais do que só evitar uma multa. É um ato de cidadania, de empatia. A pergunta que fica no ar é: será que a gente está realmente fazendo a nossa parte na hora de salvar vidas no trânsito? Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.